O Tom Hagen não é mais consigliere. Ele vai ser o nosso advogado em Vegas. Não é que o Tom tenha cometido algum erro, mas é como eu quero. E se eu precisar de ajuda, quem seria melhor consigliere do que o meu pai? Tom Hagen era o advogado-chefe de confiança e consigliere da família Corleone, além de filho adotivo de Vito e Carmela Corleone, no romance e na série de filmes O Poderoso Chefão. Tom não fez nada que estivesse além do interesse de sua família e nunca orquestrou nenhum golpe. Ainda assim, Michael Corleone demite Tom Hagen como consigliere na série O Poderoso Chefão, o que intrigou muitos espectadores. Então, vamos descobrir o motivo real para demitir Tom Hagen como consigliere e por que Michael ocasionalmente o insultava no filme. Por que eu estou fora? Você não é um consigliere de guerra, Tom. Por que Michael Corleone removeu Tom Hagen de seu posto? Tom Hagen serviu como consigliere, um membro da família da máfia que aconselha o chefe e media conflitos familiares. Aqui estão algumas razões possíveis que podem explicar por que Michael removeu Tom Hagen como consigliere. Vamos discuti-las abaixo. Tom teve um desempenho inferior como consigliere em tempos de guerra. Após o ataque a Vito Corleone, Michael se tornou o chefe da família Corleone. Michael sabia que as coisas poderiam ficar sangrentas e difíceis, e ele precisava de alguém que pudesse conduzir os negócios sem problemas e dar excelentes conselhos durante uma guerra da máfia. Tom não teve um bom desempenho como consigliere de guerra. Tom era habilidoso com manobras legais simples, reuniões de inteligência e diplomacia, enquanto um consigliere de guerra deveria ser implacavelmente habilidoso em coisas como espionagem e contra-espionagem. Naquele tempo, Michael estava planejando eliminar os chefes das 5 famílias restantes antes que as 5 famílias o fizessem. Ele sabia que Tom poderia não lhe dar o conselho apropriado. Dom Vito Corleone pagou os honorários de Tom para se tornar um advogado, esperando que ele lidasse apenas com questões de tempo de paz. Quando Soloso e Barzini tentaram atacar Vito, Michael sabia que Tom não poderia ser seu consigliere, pois ele sempre aconselharia pela paz, embora fosse um momento em que a violência era essencial. Michael removeu Tom como consigliere porque queria que Tom mantivesse os olhos longe do que Dom e Michael estavam fazendo, para que Tom pudesse dizer que não sabia nada sobre o plano dos Corleone para outras gangues e autoridades da máfia, caso elas o questionassem. Michael também não queria que Tom fosse um possível alvo durante a guerra, então ele o enviou para Las Vegas, onde ele poderia supervisionar os movimentos mais legais em hotéis e cassinos. Michael queria colocar sua marca e seu consigliere. Quando Michael se tornou o chefe da família Corleone, ele precisava deixar sua marca em seu regime como Dom, o que exigiu que ele nomeasse seu consigliere. Então ele pensou que não poderia haver consigliere melhor do que seu pai, Vito Corleone. Vito era um consigliere melhor durante a guerra, mesmo que Tom pudesse se tornar um bom consigliere em tempos de guerra. O plano de Michael para assassinar seus rivais e eliminar as cabeças das 5 famílias restantes era arriscado e secreto. Então ele não podia permitir que ninguém soubesse do plano, exceto seu pai e ele próprio. Portanto, ele manteve Tom afastado de sua estratégia, já que Barzini ou outras máfias rivais poderiam sequestrar Tom para descobrir o plano da família Corleone. Michael pode ter demitido e insultado Tom para testar sua lealdade. É possível que Michael tenha pensado que Tom poderia se voltar contra ele. Então ele colocou Tom em um teste de lealdade, rebaixando-o, removendo-o como consigliere e insultando-o para determinar sua confiabilidade. Eventualmente, Tom provou ser mais leal do que o irmão de Michael, Fredo. Michael pretendia que Tom fosse um dos membros cruciais, porque confiava sua vida e as vidas de sua esposa e filhos a ele. De que maneira Tom Hagen falhou como consigliere em tempos de guerra? Embora Tom Hagen fosse membro de uma família mafiosa, ele não era um gangster ou mafioso, o que o tornava um fracasso como consigliere em tempos de guerra. Tom era um candidato perfeito para crimes de colarinho branco. Ele poderia executar as ordens do Dom e criar novas oportunidades lucrativas para a família. Tom nunca passou pelas ruas, aplicando golpes e ferindo pessoas que cruzavam seu caminho, como seus irmãos adotivos. Os Corleone o protegeram da vida na máfia ao enviá-lo para a faculdade para obter seu diploma. Quando Solozzo se aproximou do Dom, um consigliere de guerra teria investigado e identificado quem estava por trás dele. O consigliere de guerra ideal teria sido capaz de deduzir que recusar Solozzo poderia resultar nas consequências de uma guerra de gangues. Mas Tom Hagen falhou em fazer todas essas coisas porque ele não conseguia pensar como um gangster. Às vezes, Michael Corleone
parece tratar Tom Hagen com desprezo. Quais são seus verdadeiros sentimentos? Michael Corleone tinha uma relação complicada com Tom Hagen. Embora Michael respeitasse as habilidades de Tom como advogado e conselheiro, ele às vezes o via com desprezo. Isso poderia ser porque Tom não era tão implacável quanto Michael gostaria que ele fosse, e ele ficava frustrado com as fraquezas e limitações de Tom em não ser um consigliere em tempos de guerra. Ao contrário de Dom Vito, Michael não conseguia aceitar as falhas das pessoas ao seu redor, não importando quão próximas essas pessoas fossem e quanta confiança, amor e respeito ele tivesse por elas. Essas coisas poderiam ser as razões para a distância palpável e a tensão no relacionamento de Michael e Tom. Quando um rival se aproxima de Tom com uma oferta de emprego em O Poderoso Chefão 2, ele a recusa sem sequer ouvir a oferta. Tom deveria ter ouvido a oferta e imediatamente reconhecido que a proposta de trabalho era uma oportunidade para a família Corleone que eles poderiam usar em seu benefício. A falha de Tom em reconhecer essas oportunidades poderia ser um elemento fundamental nos negócios da máfia, que demonstra suas fraquezas, falta de habilidades e utilidade limitada para Michael. Isso pode explicar por que Michael tratava Tom com desprezo. Isso também explica por que Michael periodicamente se enfurecia e descontava em Tom. No entanto, Michael sempre confiou mais em Tom do que em seu irmão. A frustração entre eles era uma dinâmica fraternal e uma natureza cuidadosa de Michael em relação a Tom, para torná-lo uma pessoa e consigliere melhor para sobreviver no mundo da máfia. Irmãos frequentemente irritam uns aos outros, conhecem as fraquezas uns dos outros e lutam sujo, mas nunca se decepcionam e sempre estarão lá para apoiar uns aos outros em uma emergência. E essa era a relação entre Michael e Tom, independentemente de seus laços de sangue.